Nós anunciamos para o dia de hoje, o Senhor está à porta esperando para ceiar contigo. E eu gostaria de introduzir esse tema para nós hoje aqui, de uma forma diferente, porque para nós, cidadãos da República, do mundo moderno ou pós-moderno, não é? O mundo que estamos vivendo é chamado de pós-moderno, porque não encontraram um nome melhor para ele, então pós-moderno, porque o anterior era moderno. Nós temos dificuldade de entender a palavra Senhor. Daqui a pouco, nós vamos estar aqui comungando a ceia do Senhor. E nós falamos Senhor, 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 Senhor. Nós lemos na Bíblia Senhor, mas esse termo, esse tipo de tratamento, ele é uma palavra que ainda nos causa alguma dificuldade de entendimento. E eu vou explicar por quê. Quando você fala a palavra Senhor, quem aqui pode recordar, nos remete ao senhorio de uma dinastia, de um rei, de um trono, quase opressor, para não dizer opressor. Alguém que está debaixo de um cetro, que ele manda e o resto obedece e lhe tira aquilo que você pôde acumular como colheita, como animais, como impostos, como dinheiro. Os reis eram pessoas, em alguns lugares ainda são, é cultivada ainda essa cultura, mas os reis muitas vezes para nós não é uma coisa boa quando você escuta a palavra rei ou a palavra senhor. Como exemplo, Otaviano, o primeiro imperador de Roma, Otaviano ganhou um nome ou um tratamento Augustus, que simboliza, quase que dá um caráter divino ao imperador romano, porque era muito inteligente, muito estrategista, tinha um poder muito grande. Começaram a ver Otaviano como um senhor, um Deus, senhor porque já era a autoridade dele como imperador, mas começaram a misturar as coisas e Otaviano era considerado realmente uma divindade. Aqui nós temos o nosso famoso Jorge III. Ele era o rei da Inglaterra quando os Estados Unidos se tornaram independentes. É uma autoridade, era chamada de senhor. E a independência veio justamente porque existia um caráter forte de opressão contra o povo. Vocês veem que a palavra Senhor até aqui na história é uma palavra difícil da gente entender? Senhor, opressão. Alguém está me tomando alguma coisa. Nós vamos avançar no caso do nosso Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II, que foram nossos governantes no Brasil. Há quem diga que Dom Pedro II foi o melhor governante que o Brasil teve, trouxe muita tecnologia para o Brasil, amava o Brasil. Dom Pedro II doava todo o seu salário para o governo brasileiro, para o avanço do Brasil. História, mas história importante para nós. Reis, senhores, imperadores. A nossa história, quando ouve a palavra Senhor, muitas vezes a gente se confunde. Daqui a pouco nós vamos estar celebrando a ceia do... Você está vendo como é que se confunde? Mas vem disso a palavra Senhor para aquilo que nós estaremos celebrando aqui ou não? Temos também aqui os senhores feudais, história mais recente. Temos aqui os senhores de engenho, eram os donos de fazendas e escravagistas. É uma história mais recente. Senhores feudais, senhores de engenho. A palavra está presente. Como a nossa sociedade, olhando para essa história,
vai entender a palavra Senhor como uma coisa boa. Temos aqui agora faixas que são entregues a presidente. Cada país, quando alguém é eleito, entrega uma faixa. E aquelas pessoas passam a ser autoridades também. Você percebe, seja 35%, 40% de imposto, seja quanto for de imposto, de alguma forma a República também, ela mexe conosco nessa questão de tomar impostos e de alguma coisa nesse sentido, mesmo sendo chamados de homens livres. Mateus 20, 25 a 38. Se você tem a sua Bíblia e quer abrir, faça isso, pode usar no seu celular, ou temos aqui também. Se alguém da outra parte não está lendo, a gente em breve, com a misericórdia de Deus, vai ter uma tela bem grande, talvez nos duas laterais aqui. Amém ou não amém? Ah, então tá bom, porque eu estou querendo uma tela boa para vocês lerem à distância. Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre ela? Não será assim entre vocês. Olha, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bíblia nos ensinando o que é a palavra servo, o que é a palavra Senhor, na perspectiva do dono do universo. Meshaia, ou Messias, é a palavra hebraica para aquele que é ungido, ou foi ungido com óleo para ser um sacerdote. A palavra Meshaia ou Messias, como conhecemos, ela foi ganhando uma força e se colocou nela a esperança de um governante da linhagem de Davi, que viesse assumir Israel e passar a ser então agora um rei forte e de tirar o povo de Israel da opressão do império, seja ele qual for, no Novo Testamento, o Império Romano. Messias. Quando a Bíblia é traduzida ao Antigo Testamento do hebraico para o grego, a palavra Senhor, Adonai, ela passa a ser Kyrios, em grego, Senhor também. Meshaia e Christus é a mesma coisa. Jesus o Cristo, Jesus o Messias é a mesma coisa. Mas tem uma coisa que causou uma complicação muito grande. Jesus Kyrios. Kyrios é Senhor. Jesus o Senhor. Jesus o Senhor. Aí complicou. Por que complicou? Porque Senhor era o Império Romano. Ninguém é Senhor. O Império Romano é Senhor. Jesus o Cristo é o credo mais curto e mais importante da história do cristianismo. O Conselho Internacional de Igrejas tem esse credo como seu credo. Jesus o Senhor. Jesus o Senhor. Jesus o Senhor. Isso aqui é problema de outro. Isso aqui, esse senhorio aqui é problema de outro. Jesus o Senhor é o credo mais importante para o cristianismo. Ele é o Senhor. Jesus o Senhor veio para mostrar um outro tipo de poder e muito maior do que os senhores tinham. Jesus o Senhor, ele veio para... O que está acontecendo aqui? Servir. Alguém perguntou a Jesus qual é o maior dos mandamentos. O que ele falou?
amar a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio, e Levítico depois, ao próximo como a si mesmo. Sabe o que ele estava falando? Ele estava falando assim, amar a Deus. Deus é Senhor. Ele é Senhor. Ninguém mais é Senhor. Não interessa o tipo de governo. Ele é o Senhor. E ao próximo como a ti mesmo, o que Jesus estava fazendo? Se você for lá em Levítico, você vai entender, Deuteronômio 6 e Levítico 19, você vai entender a relação em Levítico 19 de tratativas para com o próximo. Cuidar das suas coisas e não maltratar o próximo. O direito do próximo, da propriedade. Como você deve viver com aqueles que estão próximos a você. Porque na verdade, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo. Jesus estava atacando duas situações. O verdadeiro Senhor que lhes quer bem e não quer que vocês sejam oprimidos, é o Senhor Deus, é Yahvé. É o único que vocês podem depositar a sua esperança. Mas o segundo statement, a segunda declaração vai dizer, e ele não concorda com a pobreza. E ele não concorda com alguém que tendo o que comer, e o que beber, e o que vestir, não compartilhe com o outro. Ele não concorda com a pobreza. Jesus de Nazaré, ele veio curando, limpando espíritos imundos, multiplicando comida. Jesus de Nazaré veio cumprindo o seu ministério público, porque este é o primeiro, faz parte do primeiro e grande mandamento. Segundo, primeiro amar a Deus, segundo ao próximo como a si mesmo. Ele veio cumprindo esses dois objetivos. Eu não abro mão de amar o Senhor. Ele foi tentado. O diabo tentou que ele quebrasse o primeiro mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas. E não conseguiu. E ele veio cumprindo a segunda parte disso, que é, eu gosto sempre de citar aqui, a horizontal e a vertical. Verticalmente eu amo a Deus sobre todas as coisas. Horizontalmente eu amo o meu próximo, mais ou assim como a mim mesmo. Olha para a cruz, você vai lembrar. O Senhor, que daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, não é o Senhor como aqueles que a história conheceu. Esse Senhor, ele gostava de estar com as pessoas mais carentes da sociedade. Esse Senhor que chegou, esse Messias, o Cristo, ele gostava de estar misturado com o povo. Ele gostava de estar atendendo aqueles que estavam passando pela opressão dos outros senhores. Embora a palavra seja a mesma, a essência é completamente diferente. Esse Cristo estava sempre atendendo com comida. Esse Cristo, ele aceitou, ele entendeu que ele precisava ser obediente. Jesus Cristo na cruz do Calvário, meus irmãos, eu quero que você imagine que aqui não está Jesus Cristo na cruz do Calvário, está uma ovelha sendo sacrificada. Os animais, ovelhas, pombos, eram sacrificados para o perdão dos pecados, era um simbolismo. Você precisava perder alguma coisa para entender que eu me arrependo, então eu quero dar alguma coisa. Eu preciso sacrificar alguma coisa. Nada seria suficientemente importante, nenhum tipo de ser seria mais importante ir para o sacrifício do que ele. E eu vou explicar. Quando nós vamos agora, daqui a alguns minutos, participar da ceia do Senhor, nós vamos fazer isso. Porque a morte de Jesus na cruz do Calvário nos tirou da opressão e do senhorio do pecado. Muitas pessoas confundem isso. Então agora Jesus é o Senhor, então nós temos um rei para nos oprimir também? Não, não.
Você não está entendendo. Jesus é o Senhor e eu escolho ser servo da orelha furada. O que é um servo da orelha furada? Quando o servo tinha a orelha furada, ele era um servo que foi liberado. Ele é um escravo que foi liberado pelo seu Senhor, mas o Senhor era tão bom que ele quer continuar junto com o Senhor. E o Senhor, então fica aí, você já virou filho mesmo? Então fica por aí. Eu sou um servo da orelha furada. Ele disse, você faz o que você quiser, mas eu decido que Ele é o meu Senhor. E quando eu decido que Ele é o meu Senhor, sabe o que eu estou decidindo? Não vou ser escravo do pecado. Se você, pastor, eu não entendi esse negócio, e essa coisa de ser servo de Jesus, e Jesus é Senhor, eu tenho isso com muita dificuldade, isso para mim cheira a uma submissão, a uma escravidão, a uma opressão. Eu só quero te alertar sobre uma coisa. Se você não escolheu ser servo deste Senhor, você já é servo de outro Senhor. Eu posso te garantir, ser servo do outro Senhor é muito ruim. Ser servo de coisas que eu não consigo me libertar delas. Ser servo daquilo que está levando a minha vida para o fracasso. Ser servo de alguém que não me dá paz. Isso é a pior coisa que existe. Ser submisso ao senhorio de Jesus é ser submisso àquele que sabe o que é melhor para você. Ser servo de um Senhor que venceu a morte. É isso. Essa é a proposta para a humanidade. Foi isso que Ele fez. Essa é a proposta para a humanidade. Ser servo de alguém que venceu a morte. Ser servo de alguém que tem as mãos furadas, foi crucificado, mas está vivo. Eu não quero outra vida para mim. Jesus é rei, Ele é Senhor, mas Ele é um Senhor que não existe igual a Ele. É bom demais ser servo desse Senhor. Por nossa vontade, Ele não nos colocou correntes e não nos puxou para a servidão. Quem coloca correntes no ser humano e lhe puxa para a servidão é o senhorio do pecado. Situações, coisas, práticas, vícios que não querem que você os deixe. Esse aqui não. Você vem porque quer para uma vida bem diferente. O servo de Deus, assim como Jesus fez, tem duas funções nessa terra. Você que escolheu ser servo desse Senhor maravilhoso. A primeira função é trabalhar para que ninguém parta deste mundo sem entender como funciona o senhorio de Cristo. Caso contrário, essa pessoa não terá oportunidade e seguirá condenada eternamente ao inferno, ou seja, morte espiritual. Quero que você entenda o verbo que eu usei aqui. Trabalhar para que ninguém parta desse mundo sem entender. Porque nós comunicamos, hoje aqui nós estamos comunicando o senhorio de Jesus. Ou é o senhorio de Jesus, ou é o senhorio do pecado. Só tem esses dois. Não tem outros dois. Ou você já está num lado, ou você está no outro. Mas eu preciso fazer que as pessoas entendam que existem essas opções. O que elas vão decidir é outro problema. Eu não posso convencer ninguém de nada. Mas eu tenho que dizer, o Senhor Jesus, Ele vai me levar para uma vida abundante aqui e na eternidade. O segundo tarefa do servo de Deus é amar o próximo. Sabe o que significa isso? Combater a pobreza, dificuldades relacionais, carências materiais, carências de saúde, carências educacionais. Olha, gente, às vezes a gente fala em pobreza como se fosse uma coisa distante ou uma coisa social. A pobreza é uma das ações ou gestão ou governo de Satanás maiores desse mundo. É a pobreza. Jesus Cristo,
Ele veio para combater isso. Nós, como igreja, também. Cada vez que nós aqui temos a oportunidade de ajudar alguém a melhorar de vida, a subir um degrau na sua vida, nós ficamos alegres com isso. O Evangelho chega, mas chega também aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Com o Evangelho, porque isso é o Evangelho, isso está dentro do Evangelho. Esse Senhor, Ele quer que você melhore. Não, os outros senhores não. Os outros senhores, eles querem melhorar às suas custas. O Senhor Jesus quer que você melhore. Jeremias 29, 11. Eu sei que planos eu tenho para vocês. Planos para lhe dar um futuro e esperança. A carta, o capítulo todo, 29 de Jeremias, foi escrito para pessoas que estavam fora de Israel. Imigrantes forçados, porque foram levados cativos na Babilônia. E estando fora do país deles, Deus escreve através de Jeremias: eu tenho planos bons para vocês, se vocês entenderem que eu sou o seu Senhor. Abra a porta, o Senhor deseja ceiar com você. Eu já falei isso aqui, e vou repetir, porque talvez você não lembre. Se lembrar, vale a pena lembrar daquela pessoa que estava num muro, em cima de um muro, e num lado estava uma grande quantidade de anjos trabalhando, gritando: vem para cá, saia daí, pule para o nosso lado. E no outro lado estavam demônios e toda a força do inferno assistindo aquilo em silêncio. Eles estavam ali em silêncio e de repente a pessoa que estava em cima do muro pergunta: eu não estou entendendo, por que o céu está querendo que eu vou lá na direção do Senhor Jesus e vocês não estão fazendo nenhuma torcida para eu vir aí para o lado de vocês? E o representante do inferno falou: é porque quem está no muro já é do nosso lado. Quem não entregou a vida ao senhorio de Cristo, não está com Cristo. Não tem meio termo. Ou é de um lado ou é do outro. Nosso seminarista, João Vitor. É isso mesmo. Está certo, João, você está certinho. Ou tem um lado, ou tem o outro. Tem 3? Não, só tem 2. Eu queria convidar você nessa manhã a pensar sobre isso. Nós falamos sobre o senhorio de muitas pessoas que estão na história do mundo. Senhorio aí de reis, imperadores, reis do Brasil, reis ingleses. Falamos sobre senhores feudais, senhores de engenho, tanta gente que era chamada de senhor, ou ainda hoje é chamada de senhor. Essa mesa é a mesa do verdadeiro Senhor. A constituição do reino de Deus, e Mateus está apresentando o reino de Deus, é a palavra de Deus. Quem decide entregar a sua vida a esse senhorio, decide a melhor coisa da sua vida, independente da idade. Eu era um jovem de 19 anos de idade, participante da igreja onde eu nasci, desde que eu nasci. E eu estava sentindo falta de algo na minha vida, mesmo estando naquela igreja há muitos anos. E eu fiz um desafio com o Senhor. Olha, Senhor, se o Senhor é Senhor mesmo, e se o Senhor está atento para nós, eu gostaria que o Senhor falasse comigo. E era um final de semana de programação na nossa igreja. E teve um culto da sexta, do sábado, do domingo de manhã. E no culto do domingo à noite, o mesmo pregador estava lá pregando aquela série de conferências. E já era domingo à noite, eu falei: não vai acontecer nada. Então, eu estava disposto a pegar a minha Bíblia e botá-la na escrivaninha. E eu iria parar aquilo tudo. Última mensagem daquele domingo à noite.
Aquele homem mudou completamente o tema que ele estava falando. E ele fez uma pergunta: você quer conhecer a Jesus? Você quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor? Eu era um frequentador de igreja, gostava de ler a Bíblia, mas eu ainda não tinha tido uma experiência que me levasse a entender isso realmente. Quando aquele homem pergunta: esta é a hora, se você quer entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, sabe o que aconteceu? Ele começou a falar comigo, no meu ouvido: eu sou Jesus, eu estou aqui. Essa hora é a sua hora. Você me pediu e eu vim. Faça a sua parte, desejando o meu senhorio. E aquilo foi uma confusão muito grande, porque eu fui na frente, o pregador já vem chorando, a gente já se abraça no meio da igreja, e Deus falou comigo ainda no banco: se você não tomar a sua decisão, ninguém mais vai tomar essa noite. A minha vida existe antes desse dia e depois desse dia, entendendo o senhorio de Cristo. Nós não estamos aqui pregando uma mensagem que não tem poder, de um Senhor que não tem poder, de um livro como qualquer outro livro. O senhorio de Jesus Cristo, você precisa dele. Talvez você é um servo de Jesus, mas está se esquecendo do caráter e das características do seu Senhor. Talvez você nunca teve a oportunidade de dizer: eu quero ser servo desse Senhor. Mas nessa manhã, você vai ter essa oportunidade. Se você é um servo de Jesus, pense de que maneira você está exercendo o serviço ao Senhor. Mas se você nunca teve essa oportunidade, nós queremos que você tenha essa oportunidade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos onde você está. Nós vamos orar ao Senhor. Eu não sei da situação individual de ninguém aqui nessa manhã. Você sabe da sua situação. Eu não sei. O que acontece é que muitas pessoas frequentam igrejas como eu frequentava, mas nunca se entregaram ao senhorio de Cristo como deveriam se entregar. Muitas pessoas vêm a um culto, mas ainda não tiveram uma oportunidade de se render ao senhorio de Cristo e acham que é outro senhorio que vai resolver o problema delas, e não vai, e não vai. Só o senhorio de Jesus na sua vida vai resolver o seu problema. E você vai passar a entrar num reino que é o reino justo. É o único reino justo. É o único Senhor que ama e cuida. Feche seus olhos aí onde você está. Nós vamos estar orando por você. Pai, nessa manhã, nós queremos entregar, Senhor, mais uma vez, consagrar de novo, reconsagrar, fazer mais uma aliança, mais um pacto, avançar no nosso compromisso contigo, como servos que somos, de um Senhor que entregou sua vida por nós, que nos tirou do reino das trevas, do senhorio de Satanás, e nos ofereceu uma vida protegida, uma vida de consolo, uma vida não mais sozinhos, mas na presença do Espírito Santo e da Igreja de Cristo, uma vida para caminharmos aqui não mais isolados, oprimidos, mas uma vida daqueles que são cidadãos do reino de Deus. Nessa manhã nós temos aqui, Senhor, crentes que precisam renovar o seu compromisso ou encontrar esse compromisso. E nós também temos aqui pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir sobre isso ou nunca tomaram essa decisão. Agora eu entendo porque chamam Jesus de Senhor. Ele é Senhor porque no reino dele, numa treva, Ele é Senhor porque Ele venceu a morte. Ele é Senhor porque contra Ele não há inimigos. Ele é Senhor porque Ele é o único que pode dar combate contra o inimigo do homem, que é o diabo.
E se eu não estou nesse reino de Deus ainda, no reino do Senhor, eu estou com a minha vida exposta, fragilizada ao reino das trevas. Nessa manhã, Senhor, nós entendemos que o Teu Santo Espírito está falando aqui. Nós pedimos que o Senhor avance, Senhor, conversando com cada um sua decisão, ainda orando como nós estamos, com os nossos olhos fechados. Eu queria orar por você também nessa manhã. Se nessa manhã você entendeu que chegou o seu dia de entregar a sua vida ao senhorio de Cristo, e você ainda não fez isso, e publicamente você deseja falar: pastor André, ore por mim, hoje a minha vida pertence ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Levante a sua mão onde você estiver, levante a sua mão. A minha vida nessa manhã pertence ao Senhor Jesus. A minha vida pertence ao Senhor Jesus. Você é um crente, você quer dizer: eu quero reassumir meu compromisso com Cristo. Eu esqueci quem era, as características do meu Senhor. Eu esqueci para o que Ele me chamou. Eu estou aqui, satélite no reino. Você é essa pessoa? Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Essa é a casa de Deus, essa é a família de Deus. Eu pego de novo a trilha para o serviço do Mestre. Eu quero esse compromisso. Deus abençoe. Deus abençoe onde você está. Eu quero. Você que entende: pastor, eu sou um servo de Jesus, mas eu não estou cumprindo o serviço cristão como Ele deseja que eu cumpra. Ele está falando comigo, eu quero tomar uma decisão essa manhã. Levante a sua mão, nós vamos orar por você onde você está. Deus abençoe aqui à frente, Deus abençoe ali no meio. Você que tomou sua decisão, pode abaixar a sua mão. Nós temos no boletim uma ficha que você pode preencher com o seu nome. Colocar o seu telefone. E vai chegar até mim, nós vamos fazer contato com você para cuidar de você na decisão que você tomou. Antes do término desse culto, nós vamos estar orando por cada decisão que foi feita aqui nessa manhã.